da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h04. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, no aplicativo Twitch TV, agora ao vivo. E daqui a pouco em podcast, logo mais, tem reprise na Plena TV deste programa de hoje. Muito bom dia, 7h04. Vamos às principais informações, começando com a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos hoje tem tempo bom, mais um dia de calor, 33 de máxima com 23 de mínima. Agora aqui no centro, às 7h05, já faz 26 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com Nelson Naim, ex-prefeito, ex-vereador em Campos, também foi deputado federal, conversa com a gente hoje. Dr. Nelson fala sobre a avaliação dos governos Lula 3, Cláudio Castro e Vladimir Garotinho. Também faz aí uma análise dessa relação entre Prefeitura e Câmara de Campos, após a ruptura entre os Garotinhos e os Bacelar. Por fim, Dr. Nelson empresta lá um pouco da sua experiência também para fazer uma projeção à eleição de prefeito, e essa, se não complicada, mas diferente, nova nominata que vai ter que ser criada aí com essa configuração, né, de verticalização dos partidos, essa coisa toda, para vereador de Campos em 2024. Doutor Nelson, já vamos trazer o seu bom dia e a sua entrevista. Só rapidamente passar aqui pelo jornal Folha da Manhã, que hoje é quarta-feira, é dia do jornal impresso nas bancas e nas casas dos assinantes. O programa Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Agora com o aplicativo também, baixa o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe tudo que você precisa, né, para melhorar e, claro, evidente, facilitar o seu dia, a sua vida. No jornal Folha da Manhã de hoje, capa do impresso, está aqui na manchete principal: morte de aluna leva medo e suspensão de aulas em Atafona. Alunos da escola de adolescente, da mesma escola, né, assassinada por colega, denunciaram mensagens com ameaças. Inclusive as escolas ficaram fechadas, né? Projeto do SEASCAN é apresentado em audiência pública. Potencial no agro. Está aqui em debate na Câmara Municipal. Em destaque ainda na capa da Folha, 2 mortes em acidentes na Baixada e em Travessão. Memorial Cambaíba será criado nesta quarta-feira contra a ditadura. Ditadura nunca mais. É destaque também aqui no jornal Folha da Manhã. Áreas comerciais, patrulhamento no centro, na Pelinque, em Guarulhos, foi reforçado pela PM e pela Guarda. Reforço na segurança para vendas de fim de ano.
Na Folha da Manhã de hoje, Coração de Campos ganha luzes de Natal. A Praça do Santíssimo Salvador ganhou iluminação decorativa de Natal na noite de sábado, com uma árvore de 21 metros e um portal de estrelas. Na Folha, Quaquá ameaça tirar mandato de Carla. Destaque também se deputada sair do PT. Direito de protestar não se sobrepõe ao de ir e vir. Está aqui na página 4, no jornal Folha da Manhã, no ponto final. Onça no Samba, escola homenageia Marcelo Sampaio e traz aqui a Folha 2, todo o destaque na sua capa para o enredo da Onça no Samba em 2024, que será o nosso querido Marcelo Sampaio. Bacana, justa e bonita homenagem, e o que é melhor, né, em vida, e o Marcelo merece. 7h09. Bom, depois das manchetes do jornal Folha da Manhã, deixa eu trazer o bom dia do doutor Nelson Naim, nosso convidado hoje. Nelson Naim, ex-prefeito, ex-vereador de Campos, presidente da Câmara Municipal, enfim. Doutor Nelson, bom dia, prazer sempre renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar, recebê-lo aqui na Folha FM. Seja bem-vindo. Bom dia Nogueira, bom dia meu amigo Aloysio, bom dia a todos que estão aí no estúdio, bom dia a todo o pessoal que acompanha também esse programa. É sempre um prazer muito grande vir aqui a gente bater um papo sobre aquilo que eu gosto muito de falar, de política, falar de como anda a nossa cidade, como anda o nosso estado, como anda as articulações em Brasília, como é que vai o governo Lula. Para mim sempre é uma alegria participar aqui. Já quero deixar, em primeiro lugar, um abraço para minha querida amiga Diva, que sempre me tratou com muito carinho. Beijo para você, amor. Bom, muito bom. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Sempre importante e muito bom contar com sua presença aqui nesta bancada. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, nosso convidado, Nelson Naim, ex-prefeito, ex-vereador, deputado, muita experiência na política de Campos. Vamos poder conversar um pouco sobre isso, né, nos próximos 3 blocos, só ver um pouco da experiência dele. Nosso bom dia, sobretudo a você, ouvinte, a você pelo streaming que assiste pela YouTube e pelo Facebook e pelo Instagram, telespectador do programa. Obrigado pela audiência. E, sobretudo, as categorias que nos acompanham nesse início de jornada. De segunda a sexta, os taxistas, motorista aplicativo, professores e pais de alunos. Naim, vamos começar de cima para ir caindo, né? Vivemos aí o final do primeiro ano, hoje é dia 6, estão aí mais 23 dias para terminar o ano, mas dá para a gente projetar como é que foi esse primeiro ano do terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Qual é a sua avaliação? Bom dia. Bom dia novamente, Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu vou logo declarar, eu não votei no Lula, né? Eu votei no Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista fanático, não. Tinha 2 opções e eu achei que a opção pelo Bolsonaro seria, para mim e para o Brasil, seria melhor. O governo do Lula, para mim, é um governo muito disperso. O Lula parece que é um garoto propaganda, anda pelo mundo, anda fazendo publicidade do Brasil, o que é importante, diga-se de passagem. Nisso ele tem sido mais eficaz que o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi muito mais retraído em relação às relações internacionais. Mas eu acho que é um governo muito disperso no que diz respeito às ações efetivas do governo. Você não vê nada novo no governo Lula. Ele que já foi presidente já pela 3ª vez, teria que vir com um governo mais diferente, com metas mais diferentes, né, para combate à inflação, que ainda continua alta, mais eficiente em relação
a moradia no nosso país, que ainda há um déficit muito grande de moradia, e isso não está sendo feito da forma como ele prometeu, né? O investimento também na educação, a educação é muito tímida ainda, tem problema ainda com universidades. Ou seja, não é um governo que me agrada nesse primeiro ano. Lula já foi um grande presidente no seu primeiro mandato. No seu primeiro mandato, ele foi irretocável e pegou o país numa situação muito pior do que ele pegou do ex-presidente Bolsonaro, que com todos os defeitos era um excelente presidente, ficou com a boca fechada, né? Abriu a boca, esse era o grande problema do Bolsonaro. Mas havia mais rigidez em relação às estatais, sabendo que as estatais estão tendo aí prejuízos absurdos, e isso não acontecia, pelo menos não aconteceu em grande escala no governo do Bolsonaro. Acho o primeiro ano do governo Lula muito fraco. Voltou a emprestar dinheiro para o país, quando nós precisamos de dinheiro para investir no nosso próprio país, investir em país de fora. Ou seja, não é uma política que me agrada, não é uma política de rigidez do ponto de vista econômico, né? Não gostei, não gosto, e acho que tem que melhorar, e a gente tem que torcer para melhorar, né? Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que torcer, porque ele foi eleito presidente, bem ou mal, com fraude ou sem fraude, ele foi eleito. E se está lá naquela cadeira, a gente tem que torcer para que dê certo, que isso vai servir para todos nós que estamos aqui. Aí você acha realmente que o Fernando Henrique levou para Lula 1 um quadro pior do que Bolsonaro levou agora para Lula 3? Olha, Lula 1 pegou um quadro pior. Por isso que eu acho que ele teve um desempenho melhor. Pior em que sentido? Economia, né? Dívidas enormes, muita coisa que ficou por resolver e não foi resolvida. Essa é a impressão que eu tenho. Porque Lula, sem sombra de dúvida, fez um bom governo no seu primeiro mandato de presidente. Eu acho que isso é até uma unanimidade. Não sei se é sua opinião, mas eu já ouvi muita gente que concorda que foi. Agora, pegou o país com problema? Pegou, mas não tanto pela forma como o Bolsonaro conduziu a economia. Eu, particularmente, sou fã do Paulo Guedes. Acho que o cara é extremamente competente. Teve erros? Teve. Mas quem é que não teve? Você acha que o Paulo Guedes não é mais competente que o atual o ministro da Economia, o Haddad? Claro que é. Não tenha dúvida disso. Muito mais preparado, né? E eu acho que o Haddad fica meio perdido nisso aí, né? Eu acho que para você mandar, você precisa saber fazer. Ponto número 1. E o que eu vejo no Haddad é que ele não... Óbvio, eu não estou falando de tudo, né? Estou falando de coisas pontuais, de coisas importantes, né? A própria relação com o Banco Central e Lula foi muito ruim, está sendo ruim, né? Que é uma coisa ruim para o Brasil. Mas eu acho que a autonomia do Banco Central é fundamental. Eu acho que a politização, né, do Banco Central é ruim para a economia, porque acaba levando você a entender que tudo vai bem, quando realmente não tem nada bem, é uma máscara, né? Bom, essa é a minha opinião. Não, eu falo porque Fernando Henrique foi eleito e reeleito por um único motivo. O principal motivo foi o Plano Real. Plano Real, estabilizou a economia. Sim. Quem tem a sua idade, a minha, de Nogueira, lembra bem o que era Sim. a economia do país até o Plano Real, né? Que foi no governo Itamar Franco, aliás. E Fernando Henrique, como ministro do Planejamento, ele ascendeu, capitaneou aquilo politicamente, sim, era senador. Então, isso que eu falo. Então, o Brasil foi entregue a Lula com uma estabilidade econômica, apesar do discurso liberal de Paulo Guedes, coisas como meu Deus, mudança constitucional, a PEC dos precatórios, por exemplo, sim, levou uma dívida para o Brasil de 600 milhões de reais.
Não, 600 milhões de reais. Milhões de reais. Então, é por isso que eu não estou entendendo em termos de economia, entendeu? Mas é a sua opinião, eu respeito. Agora, os fatos... É o que eu consegui entender durante esse período. Posso estar enganado, né? Porque ninguém é o dono da verdade. Não, mas, ninguém essa é a sensação que eu tenho. E vamos lá, 0 a 10, você daria qual nota por Lula 3? Lula 3, meia dúzia. Governo Cláudio Castro, qual a sua avaliação? Olha, eu sou fã do Cláudio Castro. Fã mesmo. Tive a oportunidade de conversar com ele por 2 vezes, pessoalmente, né? Até brinquei com ele, disse, olha, a gente tem muita coisa parecida. Até ele riu, mas o quê? A gente é de conciliador. Tanto eu quanto você não gostamos de briga, como outros aí adoram briga, né? Você procura, está rindo, você procura ser um cara que puxa as pessoas para perto. Você é um cara bom e tem sido e foi, eu vou te afirmar, o governador que mais fez por Campos e pelo interior do estado. Ninguém, em período nenhum, fez mais em volume de recursos, em volumes de projetos para Campos e para o interior do estado, que é o Cláudio Castro. Então, para ele, eu bato palma. Está enfrentando um grande problema, o estado do Rio de Janeiro, a dívida que tem é astronômica, eu diria quase que impagável, né? Então, não é fácil você administrar um estado como o estado do Rio, que é uma vitrine para o mundo, né? Para do Rio de Janeiro, é vitrine do mundo. Você administrar com um buraco que tem, que ele herdou isso, na verdade, né? Isso vem tombando já de algum tempo, a culpa também não é dele, mas ele tem feito obras importantes no estado todo. Você vê a questão de pavimentação, aqui para cima, lá para São Fidélis, ali, aquela região todinha no noroeste, muita coisa bacana sendo feita, muito investimento via prefeitura. Eu, sinceramente, o Cláudio Castro, eu dou 10, com todos os defeitos. Mas 10 é muito. É muito, mas eu daria. Se pelo menos você dá para o cara, eu dou 10 para o cara. Porque ele é conciliador, ele não é revanchista e está investindo realmente o recurso do Estado, no Estado, ou seja, nas pessoas, né? Com projetos importantes que eu vejo que ele tem feito. Quando você falou que tem perfil conciliador diferente de outros, você está falando de alguém? Todo mundo sabe que o garotinho briga com todo mundo, qual a novidade? Você riu aí, pô? Não, porque tem gente, é perfil, né? Olha, nós dois somos irmãos, mas somos totalmente diferentes, você sabe disso, né? Eu sou um cara de paz, eu sou um cara de conciliação. O garotinho mesmo brincava comigo, no período que eu estava na presidência da Câmara, que eu era um mussum danado, que eu conseguia resolver as coisas, puxar para perto. É o período que eu assumi a prefeitura, por exemplo, acabou a oposição em Campos, não tinha mais. Todos os vereadores estavam apoiando o governo, todos os vereadores começaram a participar do governo. Foi um governo de paz na cidade. Eu ouço isso toda hora. Ontem mesmo, ontem mesmo, teve um evento lá no Centro de Convenções, uma medalha, né, que tem o nome do meu pai, Hélio Montezano de Oliveira, que foi oferecida, né, àquelas pessoas da Guarda, da Polícia Militar, bombeiro, que já estão se aposentando, né, prestaram serviço, os guardiões, o nome que se deu. E vários guardas batem continência quando estão comigo. Por quê? Porque eu fiz muito pela Guarda, né? Então, e eu ouço sempre, o senhor tem que voltar, o senhor tem que ser prefeito, aquela história toda. Então, eu fico feliz, porque eu acho que política tem que ser feita assim. Não adianta brigar. Eu, por exemplo, como pessoa, você não me perguntou, não vou dar uma de Roberto Henrique, não, tá? Eu sempre falou que ele é danado. Mas eu não me perguntou, não vou falar. Eu como pessoa, estou muito triste com essa relação conturbada entre meu filho e meu sobrinho. Eu não posso estar feliz. Eu passei isso com meu irmão. E isso machuca muito a nossa família, né?
Eles dois, então, sempre foram unha e carne, amigos, compadres, participaram de empresas juntos e tal. E agora, por causa da bendita da política, de gente se intrometendo onde não é chamado, e você sabe bem que eu estou falando, quem causou muito estrago, e coitado de Vladimir, que eu tenho até pena dele, é o pai. O pai mete a bedelha onde não é chamado, vive de falar mal da vida dos outros. Então, isso é muito ruim para a política. E eu estou muito triste, já falei isso com o Vladimir, contei com ele ontem, até no velório lá, que teve um amigo nosso que faleceu. Tenho conversado com ele, mas eu tenho que entender a posição dos dois. Cada um acha que está com a razão. E quando todos os dois acham que está com a razão, não tem conversa, né? Então, paciência. Tocar a vida e cada um fazer o seu papel. Em relação a Garotinho, sobretudo o papel político que ele tem desempenhado no presente, eu acho que a gente deve tratar disso no bloco, eu vou falar de sucessão, de eleição. Tem tido um papel, sobretudo no embate ali com o Marquinhos, um papel importante. Pode ser aí depende do julgamento, pode ser para bem, pode ser para mal, mas um papel de protagonismo, né? Assumindo o enfrentamento com o Marquinhos, via rede social, né? Sim. Mas agora, quando fala em você, Garotinho, eu sempre me lembro de Marco Bacelar na tribuna. Que Garotinho tinha o pastor Zé Renato, que foi chargista da Folha, você estava o Garotinho, ele ainda estava como o brinquedo assassino Chuck, né? E isso nasceu na tribuna da Câmara. Você era presidente. Foi Marco Bacelar, começou com você. Marco Bacelar. Ô, Naim, eu não sei como é que você dormia no mesmo quarto com o Garotinho, no mesmo beliche. E que tem uma faca no pescoço de noite, né? Aquele é o Chuck, é o brinquedo assassino. Aliás, 2 pessoas falaram isso. Tem que ser verdade. Um foi Bacelar e o outro foi Geraldo Venâncio, né? Geraldo Venâncio falava comigo, que você estava bem na Câmara, né? Mas na hora da tribuna, assim, presidente, eu não sei como é que você consegue dormir com o inimigo. E depois virou amiguinho de Garotinho, virou secretário. Olha que loucura. Não é uma loucura esse? Esculhambava e depois virou secretário. História de política é um negócio inacreditável. Só colocar uma opinião aqui, a Luiz falou. Obrigado. Não, Luiz, você colocou muito bem essa questão do protagonismo de Garotinho nesse momento, e é evidente para vocês comentarem, para refletir também, e ela dá meio que uma protegida na imagem do Vladimir. Dá uma espécie de uma blindada desse desgaste de confronto. É interessante isso. Então, você está coberto de razão, Nogueira, mas eu acho que é um assunto mais afeito. Sim. A discutir a eleição, entendeu? A gente está aqui fazendo análise do governo. O pessoal dele veio para Garotinho, porque sempre na fala da relação meio conturbada com o irmão, me veio na cabeça o negócio de Bacelar. Posso contar uma asinha? Posso ser sincero? Eu ouvi aquela sessão ao vivo, eu me urinei de tanto sorriso. Uma das coisas mais engraçadas, que Naim queria segurar a risada, mas não disfarçar, mas não dá para disfarçar. Porque na época estava de bem com o Garotinho. Eu vou fazer o quê, cara? Desse jeito. Vamos ver que eu boto a mão na boca de Bacelar. Posso contar uma asinha? Se você tentava segurar a risada, mas não conseguia. Conseguiu. É um negócio de louco. Hein, Luiz? Posso contar uma asinha também rápido aqui para não. Por favor. Rapaz, marquei com o Naim, fui fazer uma visita, ele comercial, né? Fui oferecer, ele era presidente da Câmara e eu gerente da Continental. Fui fazer uma mídia com a gente, a Câmara anuncia, normal. Cheguei lá, mas eu cheguei na hora muito ruim. Minha nossa. Nelson Naim tinha chegado do Rio, era de manhã isso, né, Nelson? Ele tinha passado a noite no Rio, tinha chegado lá, rapaz, eu entrei, sabe, você vai vender o negócio, é complicado, né? Você já vender, já não é um negócio fácil. Na hora errada, então, eu falei, doutor, deixa para depois. O que houve, Nogueira? Eu falei, rapaz, você está muito nervoso. Mas você quer o quê, Nogueira?
Eu tô tomando bronca de garotinha a noite toda, porque Marco Bacelar pendurou um monte de nota de 50 na gravata, bicho, rapaz. Foi a história do cinquentinha que tinha naquela época. Eu lembro. Você lembra disso? Rapaz... Mas ele é um artista, rapaz. Aquele é um artista. Eu adoro o Gordinho, gosto muito dele. Dele. Ele sempre foi muito bacana comigo, né? E eu não posso misturar o fato dele ter tido problemas com o garotinho com a minha relação pessoal com ele. Sempre me tratou nota 1000, né? Então, gosto muito do Gordinho, muito. Agora é ex-Gordinho, né? Ex-Gordinho, mas eu continuo chamando ele de Gordinho. Eu só chamo ele de Gordinho. Naim, em relação só não perder fio de meada, o Geraldo Venâncio também tinha uma... Até na época, quem fez a chave foi o Marco Antônio Rodrigues, que hoje é o nosso colega aqui da Folha FM, né? Geraldo Venâncio, naquela época, falando dos anos 90, né, e tal. Estava com a Luísa ia tomar café de tarde no CCU. A Rua dos Homens em Pé, né? Em frente ao Pelourinho. Aí Geraldo Venâncio falou isso com a Luísa, e a Luísa gostou da ideia, e Marco Antônio fez a charge, né? Geraldo Venâncio falou, garotinha igual a Galinha Garnizé. É por causa de quê, Geraldo? Bota o ovinho desse tamaninho e dá um cacarejo enorme, para todo mundo ouvir. Mas é verdade. Ele inaugura até poça d'água. Agora vamos lá. Governo Vladimir Garotinho caindo, a gente falou da esfera federal, se deu 6 a Lula 3, deu 10 a Cláudio Castro. Qual a sua avaliação e nota de 0 a 10? Estamos fechando o terceiro ano do governo Vladimir. Qual a sua avaliação e nota? Bom, eu dou nota 8 para Vladimir. Acho que ele está fazendo um bom governo. Eu só discordo do que ele declarou outro dia aí, que apertaram ele dizendo que o governo dele está bom assim, porque ele teve sorte. Ele disse que não, é trabalho, mas teve sorte. Tem trabalho, muito trabalho, é verdade, mas ele teve sorte. É inegável a quantidade de recursos que a prefeitura tem hoje no Caixa. É uma brincadeira. Você pegar o recurso que entrou no governo Rafael, que entrou agora no de Vladimir, você cai para trás. Então, é óbvio que ele trabalhou bastante, correu atrás. Ele é muito articulado, foi deputado, foi para Brasília, correu atrás de emenda. Não foi bobo, colou com o governador, né? O governador aí investiu bastante em Campos em função dessa articulação dele. Então, eu acho que ele está fazendo um excelente governo pelas circunstâncias que está aí. Só não dou 10, porque eu acho que ele peca num aspecto. Talvez pela sua imaturidade. Ele não conseguiu fazer com que a nossa cidade tenha paz. Essa confusão com a Câmara, eu até brinquei com ele, um dia ele falou comigo, ele, Vladimir, conversando comigo, que ele reconhecia que ele tinha errado e que o Kassab, quando teve com ele, antes de ele assumir posse, a posse da prefeitura, falou isso, o prefeito Vlad, você tem que cuidar de 3 coisas só, como prefeito. 3. Primeiro, um bom relacionamento com o judiciário, para não começar briga atrás de briga. Segundo, um bom relacionamento com o Ministério Público, com os órgãos de controle e tal, para que você ande direitinho. Agora, não se esqueça de ter um bom relacionamento com a Câmara, porque senão você vai ter problema sério. E aí, você analisa da seguinte forma, tem câmaras e câmaras, tem prefeitos e prefeitos. Eu estou falando de um prefeito correto que tem uma Câmara correta. Eu estou falando muitas vezes de um prefeito que não é correto e que precisa de jabaculir na Câmara para governar. Então, o que Vladimir pecou? Ele pecou que achou que podia governar sem a Câmara. Esse foi o grande erro dele. E foi isso que o Kassab, dito por Vladimir a mim, errou. Achou que podia governar sem a Câmara. Eu vejo muita gente que a Câmara não presta, vereador não faz nada. Não, é verdade. Eu fui vereador 16 anos, fui presidente da Câmara 8 anos, trabalhei pra caramba. O que eu segurei de problema
entre Garotinho, Arnaldo, Mocaibe e Garotinho, esse imbróglio todinho que aconteceu, não foi fácil. Então, ele tinha que, desde o início, ter montado uma base segura. Inclusive, o motivo do rompimento de Hélio com Vladimir, eu estava presente, foi porque ele foi teimoso. Quis aprovar no início do governo 18 projetos de uma vez só, goela abaixo, dos quais eu discordei frontamente, disse isso a ele. Principalmente na área de saúde. Querer diminuir, tirar a gratificação de médico, em seguida uma pandemia. Isso é uma loucura. Aumentar, como fez, da forma que fez, ele podia, esse IPTU retroativo, podia ter feito ano a ano para facilitar a vida das pessoas. Então, ele errou em não ter um diálogo e uma base sólida na Câmara. E não uma base sólida na Câmara de fachada, de toma lá da cá, de toma RPA e eu voto, ou da carga e eu voto. Isso foi horroroso. E isso que, infelizmente, prejudicou muito a nossa cidade. E eu confesso a você, eu tenho dito a meu filho, e vou dar um conselho pela experiência que eu tenho. Eu nunca vi uma Câmara com tanta confusão na minha vida e tanta falta de respeito uns com os outros. A Câmara, infelizmente, pelo mau comportamento, tem sido e visto pela população como um circo e não como uma Câmara. Porque pouco se debate de ideias e mais se esculhamba a vida da família de cada um e do outro. E isso não pode dar certo. E esse foi o grande erro, porque eu não dou 10 a um governo que está fazendo muito na agricultura. Feliz da vida quando ele colocou o Almir lá, um cara extremamente competente. Foi reitor da FENOT, quando depois eu assumi a FENOT no lugar dele. Fazendo um trabalho excelente no interior. Cidade reformando escola, creche. Eu acho que o governo muito, mas muito bom. Mas essa falta de maturidade e de diálogo, de entender que ninguém é dono da verdade. Você, como governante, você tem que ouvir as pessoas. Muitas vezes a oposição serve para isso. Ou oposição, ou posição, serve para isso. Hélio nunca foi da oposição, ele sempre teve atuação independente. Como eu fui governo, e depois também tive atuação independente no governo de Mocaibe, quando houve aquele rompimento. Mas nunca falei nada com ninguém, Mocaibe é meu amigo até hoje. Então, esse foi o grande erro do governo de Vladimir. Não ter feito, desde o início, uma base política sólida na Câmara. Bom, 7h36, eu ia fazer uma pergunta, mas acho melhor deixar para o próximo bloco, porque vai estar muito mais relacionada ao tema do próximo bloco do que a esse bloco agora em que você fala do Vladimir e fala de Câmara também, naturalmente, mas a gente vai entrar um pouco mais nessa relação de Prefeitura-Câmara, então eu talvez no próximo bloco eu tente encaixar essa pergunta. De avaliação de cenários, momentos, né, também que você trouxe aí daquela época que foi muito conflituosa, a época de 2006, 2008, de lá para cá, 2000, enfim. E então, próximo bloco a gente fala mais sobre isso. A gente vai precisar fazer o intervalo agora, são 7h37. Meu caro Nelson e Aloysio. Tomar aquela aguinha, né? Aquela aguinha. Sim. Estão servindo aí a aguinha? Água agora pela manhã é bom para aliviar a noite. E um cafezinho também. E... O café eu não sou chegado, mas a água é boa. Não gosta de café, não? Café é bom Bom. Tem chá também. Chá já é diferente. Chá, tem chá. 7h37. Então eu peço licença a vocês rapidamente para esse intervalo. Você que nos acompanha, fique ligado, continue ligado, interagindo com a gente aqui no Face, participando. A gente volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Olha, nesse bloco agora a gente faz o intervalo, mas nessa abertura, nessa cabeça de bloco, já tem uma super dica com uma equipe muito bem preparada
em economia, em finanças, que é a equipe da Nauta XP, para orientar você onde investir o seu dinheiro, quando investir, mais, menos, com total segurança e, né, com maior rentabilidade. Anote aí o endereço de site, o contato da Nauta XP para você, né, investir certo.